Irmãos amados, é uma honra e um privilégio poder retornar a esta preciosa igreja pela terceira vez. E eu quero partilhar com os meus amados a palavra de Deus e vou ler o texto de Marcos, Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta no texto para nós olharmos juntos esta passagem. Jesus acalma uma tempestade. O milagre de Jesus, acalmando o vento, acalmando o mar da Galileia, trazendo bonança em tempo de tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu quero lhes dizer, à guisa de introdução, que as tempestades da vida existem. Que elas acontecem, primeiramente, de forma inevitável. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, blindado, uma estufa espiritual. Ser cristão não é viver numa colônia de férias, num parque de diversões. A vida cristã não é indolor. Todos nós, a despeito de crermos em Cristo, de termos sido perdoados, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, de termos o selo do Espírito Santo em nós, de termos a alegria da salvação, de participarmos da família de Deus, de sermos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Não obstante isso, nós enfrentamos lutas, nós passamos por vales, nós cruzamos desertos, nós atravessamos pântanos. Um crente fiel fica doente, um crente fiel bate carro, um crente fiel perde emprego, um crente fiel chora a dor do luto. Aleluia! Um crente fiel passa por todas as circunstâncias difíceis da vida, porque Jesus nunca nos prometeu a ausência de aflição. Ele prometeu estar conosco nas horas de aflição. A primeira coisa que temos que admitir é que as tempestades são inevitáveis. Chegam para o pobre e chegam para o rico, chegam para o homem e chegam para a mulher, chegam para o doutor e chegam para o analfabeto, chegam para todos nós indistintamente. Segundo lugar, as tempestades da vida são não apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio, sem tocar campainha, e muitas vezes transtornam a nossa vida. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio traumático,
é um luto doloroso, é uma perda financeira radical, é uma situação que você não imaginava e que de repente acontece na sua vida. É uma tempestade que vem e que joga a sua vida como um barco dentro de um mar, ao sabor das ondas revoltas dos ventos contrários. É curioso que esse texto está narrando uma tempestade no mar da Galileia, e todos vocês devem saber que o mar da Galileia é apenas um lago, e um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, também chamado de Lago de Genezaré. E esse lago da Galileia, o mar da Galileia, ele é cercado por um lado pelas montanhas de Golã e pelo outro lado pelas montanhas da Galileia. Fato curioso é que ele está abaixo do nível do mar. No extremo norte fica o Monte Hermon, o monte mais alto de Israel, limite máximo ao norte. Esse monte, que está sempre coberto de gelo, via de regra, oferece um fato curioso. De vez em quando, os ventos gelados descem do Monte Hermon e, encurralados pelas montanhas de Golã de um lado e pelas montanhas da Galileia do outro, os ventos batem na superfície deste lago, e pode estar sol a pino, sem uma nuvem no céu, e de repente começa uma terrível tempestade, que surpreende a todos, colocando em risco aqueles que atravessam este lago. É fato que quando Jesus entra nesse barco e diz para os seus discípulos: passemos para outra margem, é muito provável que não haja nenhum sinal naquele momento de tempestade. Parecia que o tempo estava tranquilo, o ambiente estava calmo, o mar estava plácido e muito favorável à navegação. E de repente, enquanto eles atravessam, uma tempestade terrível os apanha de surpresa. É assim na vida. Você acorda de manhã com saúde, sua família se reúne para o café da manhã, para um momento de oração, e sai para o trabalho, e de repente um acidente. Você vai para o médico para um exame de rotina e de repente descobre que está com uma doença grave. Você chega no seu trabalho e de repente é convidado para ir no setor do RH e entrega para você uma carta de despedida do seu trabalho. Você está vivendo uma vida de 10 anos, 15 anos, 20 anos de vida conjugal, de harmonia, de paz, de felicidade. De repente, uma traição, uma punhalada nas costas, uma situação que assola a sua alma. As tempestades da vida são imprevisíveis. Imprevisíveis. Em terceiro lugar, as tempestades da vida, além de inevitáveis e imprevisíveis, elas são também inadministráveis. Notem vocês que quando a tempestade chegou, Jesus estava dormindo, e os discípulos que eram experimentados naquele mar, que viviam naquele lago, que trabalhavam naquele lago, que faziam daquele lago o seu ganha-pão, a maioria deles tentam resolver o problema com a sua destreza, com a sua perícia, com o seu conhecimento. Mas o mar não obedece. Eles querem ir para a direita e vão para a esquerda, querem ir para frente e recuam. Aquilo que é familiar, aquilo que é doméstico, aquilo que tantas vezes eles dominavam, agora não dominam mais. Porque muitas vezes as tempestades da vida também são inadministráveis. De repente você olha para o seu marido e diz: meu Deus, eu não conheço esse homem. Não foi com esse homem que eu me casei. Parece estranho. Você olha para sua mulher e diz: meu Deus, mas quem é essa mulher? Não é aquela mulher amável, dócil, meiga, carinhosa, afetuosa, submissa com quem me casei. Meu Deus, quem é este filho? Não é aquele menino doce que eu criei, agora se tornou rebelde, revoltado. São circunstâncias que conspiram contra nós e que de repente nós perdemos o controle. As
tempestades da vida são inevitáveis, imprevisíveis e muitas vezes inadministráveis. Mas em último lugar, a guisa de introdução, eu quero dizer para vocês algo precioso. As tempestades da vida são também pedagógicas, providenciais. Irmãos queridos, você e eu não acreditamos em acaso. Você e eu não acreditamos em sorte. Você e eu não acreditamos em azar. Você e eu não acreditamos em determinismo cego. Você e eu não acreditamos em olho gordo. Você e eu não temos medo de sexta-feira 13. Você e eu acreditamos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu acreditamos que Deus é soberano, que Deus está sentado no alto e sublime trono, e Ele tem controle dos detalhes da nossa vida. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Portanto, quando as tempestades chegam, por mais borrascosas, por mais difíceis, por mais amargas, Deus tem um propósito. Eu chamo a sua atenção para olharmos esse texto juntos. E você vai perceber que esse texto é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está no versículo 38, confira aí comigo. E é a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus aos discípulos. Está aí, por favor, confira comigo, no verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira e última pergunta é a pergunta dos discípulos, entre eles. Está aí no versículo de número 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebam vocês que esse texto é regido por essas 3 perguntas. Então, nós vamos considerá-las. Vamos ver em primeiro lugar a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Por que eles estão fazendo essa pergunta? Eles estão fazendo essa pergunta porque algo muito estranho está acontecendo. Eles saíram por ordem de Jesus e eles estão enfrentando uma tempestade. Eles não são rebeldes, eles não são desobedientes, eles não estão num caminho de desobediência como estava Jonas. Eles estão fazendo o que Deus mandou fazer, o que Jesus mandou fazer, e eles estão enfrentando uma tempestade. É por isso que a pergunta dos discípulos tem um tom de censura. Eles não estão apenas perguntando: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão dizendo: Senhor, não vais fazer alguma coisa? Não estás vendo o nosso problema? Até quando vai nos permitir passar por isso? Pior, parece que quando você está enfrentando a mais amarga provação da vida, a mais terrível tempestade da vida, a sensação que você tem é que Jesus está dormindo, é que Ele está indiferente, é que você grita e Ele não escuta, é que você pede e Ele não atende, que você está lutando desesperadamente e nenhum socorro vem ao seu encontro. Agora preste atenção comigo, por que é que esses discípulos estão fazendo esta pergunta com um tom de censura? Mestre, não te importa que pereçamos? Por que eles estão fazendo essa pergunta? Ou por que eles estão tendo esse tom de censura? Primeiro, porque não é fácil nem para você, nem para mim, nem era fácil para eles conjugar uma ordem de Deus, uma ordem de Jesus com a tempestade. Qual era a ordem de Jesus? Passemos para outra margem. E o que eles estavam enfrentando? A ameaça de um naufrágio. Meus amados irmãos,
Passar por um problema quando você está passando um tempo de rebeldia e de desobediência, nós entendemos, não, Deus está mandando aquela tempestade lá para botar o camarada no caminho de volta. Deus está dando umas varadas nele para ele aprender e entender que ele tem que voltar. Deus está deixando o filho pródigo lá, passando necessidade, para ele saber que a casa do pai é o melhor lugar para ele voltar para a casa do pai. Mas como é que você vai entender uma coisa? Você está fazendo o que Jesus mandou você fazer, você está no lugar que Jesus mandou você estar, e você está enfrentando uma tempestade. Você é crente, você é fiel, você é dizimista, você vem à igreja, você ora, você lê a Bíblia, você jejua, você evangeliza, você se consagra, e você está enfrentando uma tempestade. E talvez nessa hora você pergunte: meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não me livra? Até quando, Senhor? Não te importas? Eu fico olhando para o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Se você olhar que coisas foram essas, foram cadeias, foram prisões, foram açoites, foi apedrejamento, foi fustigação com vara, foi naufrágio, foi risco daqui, perigo da acolá, escorraçada ali, apedrejada acolá. Em todo lugar que o Senhor chegava, ele enfrentava problema. Mas entenda uma coisa: se Deus está permitindo uma tempestade na sua vida, Ele tem um propósito glorioso, poderoso. Ainda que você agora não esteja vendo, ainda que agora você não esteja sentindo, ainda que agora você não esteja entendendo, o projeto de Deus vai se desenvolver na sua vida. Segundo lugar, por que eles estão passando essa crise? Por que eles estão perguntando com tom de censura? Segundo, porque é muito complicado para nós conjugar a urgência da nossa necessidade com a demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo mesmo? Dormindo. O que estava acontecendo com o barco? Se enchendo de água, quase da pique. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: pior do que a tempestade é a demora de Jesus. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui: quantos aqui estão orando por uma causa, por um milagre, há mais de 5 anos? Há mais de 5 anos, há mais de 5 anos. Você já teve a sensação alguma vez de que está demorando demais? Você já orou assim: meu Deus, até quando, Senhor? Eu fico olhando para a história de Marta e Maria, quando mandaram o recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Não precisa dizer mais nada, não precisa dizer vem depressa, porque quem ama tem pressa. O que aconteceu? Quando o mensageiro chegou e deu o recado para Jesus, Jesus respondeu assim: manda dizer lá para Marta que esta enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus. E diz a Bíblia que Jesus ficou mais 2 dias no lugar. Aí depois foi ao encontro deles, e quando chegou lá, o que tinha acontecido com Lázaro? Morto e sepultado há quantos dias? 4 dias. Então vamos entender bem o que está acontecendo. A distância entre o lugar que Marta morava e o lugar onde Jesus estava era um dia de viagem a pé. Aí Marta manda o emissário: fala para Jesus que o amigo dele está doente, aquele a quem ele ama. Naquele dia que o emissário saiu de casa, Lázaro morreu. Aí Jesus fica mais 2 dias, 3 dias. Aí depois Jesus vai, o 4º dia. Agora pense comigo nessa história. Quando o emissário volta, é o 2º dia. E ele gastou um dia para ir, gastou um dia para voltar. E ele chega para Marta e diz: olha Marta, Jesus mandou dizer que o teu irmão, que essa enfermidade do teu irmão não é para a morte não, é para a glória de Deus. Só que o Lázaro já estava sepultado há 2 dias. Você já pensou
começou na angústia de Marta, na frustração, na decepção, no desencanto. E Jesus era colhido de surpresa. Será que nós vamos abraçar o chamado iopenteísmo, que Deus não sabe o que está acontecendo no futuro, que Ele é surpreendido igual a gente? Será que Jesus também ficou surpreso? Não, Ele sabia. Ele sabia. Nosso Deus conhece o futuro. Nosso Deus está lá no futuro. Nosso Deus está lá no passado. O nosso Deus está aqui no presente. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é Deus ontem, Ele é Deus hoje, Ele é Deus amanhã, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Nada o apanha de surpresa. Jesus disse para os seus discípulos: eu me alegro de não ter estado lá, para que vocês creiam. Lázaro morreu. Eu não estou sendo colhido de surpresa, não. Eu tenho um propósito nisso. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, diz a Bíblia que a Marta, ao ir ao encontro dele, em vez de falar Shalom, Adonai, disse: se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O senhor chegou atrasado. Marta conjugou o verbo do passado. Aí Jesus diz: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, Jesus, que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ajo hoje, eu sou o Deus que intervém agora. Saiba de uma coisa: se Deus parece que está demorando, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Mas em terceiro lugar, por que esses discípulos fazem essa pergunta com tom de censura? Mestre, não te importa que pereçamos? Porque não era fácil para eles e nem para nós conjugar a urgência da nossa necessidade com o silêncio de Jesus. Talvez o silêncio de Jesus grite mais alto no nosso ouvido do que o barulho das circunstâncias, do que o barulho das tempestades. Quantas vezes você já chorou, já soluçou, já gemeu, já gritou, já pediu, já insistiu, e a única voz que você escuta de resposta é o silêncio? É a história de Jó, que perdeu os bens, que perdeu os filhos, que perdeu a saúde, que perdeu o apoio da mulher, que perdeu o apoio dos amigos, que foi raspar as suas feridas purulentas com cacos de telha, amargando o mais atroz sofrimento. E quem pensa que Jó foi um homem paciente, no sentido de uma paciência estoica, de trincar os dentes e aguentar calado, não é isso que a Bíblia relata. Ele gritou, ele disse: Deus está doendo. Ele queixou-se, ele levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não para? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que Jó ouviu foi o total silêncio de Deus. Ele fez 34 vezes queixa contra Deus, ele só escutou o silêncio de Deus. Quando Deus resolveu falar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das suas perguntas. Ao contrário, Deus fez para ele 70 perguntas. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar? E Deus foi revelando a Jó a sua majestade, a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder, e Jó foi se encolhendo, Ao final, Jó disse o seguinte, depois que Deus restaurou a sua sorte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza, porque agora eu entendi que ninguém pode frustrar os teus desígnios. Preste atenção nisso. Quando Deus parece estar em silêncio, Deus não está longe, Deus não está distante, Deus não está indiferente. Ele está trazendo algo maior e melhor para a sua vida, para que você o conheça na intimidade, para que você experimente o sinal mais glorioso do seu milagre na sua vida.
Diz o texto que Jesus então despertou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então agora vem a segunda pergunta. Jesus se dirige aos discípulos perguntando assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora eu quero convidar você para se transportar para esse lugar, para essa circunstância, para essa situação. Você está dentro de um barco frágil, a tempestade terrível assolando o barco, o barco está se enchendo de água, você não tem mais o que fazer, a morte mostra a sua carranca, e você está dentro desse barco. Como é que você se sentiria? Tranquilo? Sereno? Ou estaria com medo também? E Jesus reprova os discípulos dizendo assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A grande pergunta é: por que esses discípulos deviam ter fé e não medo? E eu quero lhes dar 4 razões por que eles deviam ter fé e não medo. Para ajudar a sua memória, eu vou lhes dar um recurso mnemônico, dando todas essas 4 razões, começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o versículo 35: passemos para outra margem. Se Jesus Cristo disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Não era o fundo do mar. Sabe por que você e eu duvidamos? Porque duvidamos da promessa. Nós não vivemos pelo sentimento, nós não vivemos pela circunstância, nós vivemos pela fé. E fé é exatamente você se apropriar da promessa de Deus. Você crê que o que Deus falou é verdade, apesar do que eu sinto, apesar do que eu vejo, apesar do que acontece ao meu redor. Quando Deus promete, diz a Bíblia, que Ele não permite que a sua palavra caia por terra, porque em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém, porque o nosso Deus não é homem para mentir, e Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Eles deviam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. Onde estava Jesus? Dentro do barco. Dentro do barco. E quem era o Jesus que estava dentro do barco? O Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do mar, o Criador do universo, aquele que conhece todas as leis da natureza, aquele que tem controle sobre todas as leis da natureza, aquele que dirige o universo, aquele que sustenta o universo na palma da sua mão, aquele que mede as águas dos mares na concha da sua mão, aquele que pesa em balança de precisão o pó da terra, aquele que estende o céu como uma cortina e mede os céus a palmos, aquele que estende o céu como a tenda para nele habitar, aquele que conhece cada estrela pelo nome, e por ser forte em força e grande poder, quando ele chama, nenhuma delas vai faltar. Esse Jesus onipotente que estava dentro daquele barco. E se esse Jesus está conosco, nós não temos que temer, nós temos que ter fé. E ele disse: eis que eu estou convosco. Não diz eis que eu estarei, não. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Eles deviam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês: o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. E eu vou fazer outra pergunta: Jesus sabia que a tempestade viria? Sabia, claro. E se sabia, por que dormiu? Dormiu por 2 razões. Primeiro, porque ele era perfeitamente homem. E se você ler o contexto, ele passou todo aquele dia ensinando as parábolas do reino.
E quem ensina e fala publicamente o dia inteiro, no final desse dia, está cansado e exausto. E Jesus estava exausto. Segundo, porque dormiu. Dormiu porque cria plenamente na providência do Pai. Ele estava totalmente confiado e descansado na providência do Pai. Ele dormia, mas ele tinha total controle da situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança no meio da tempestade. É por isso que a Bíblia fala que é uma paz que excede todo o entendimento. Não é paz de cemitério. No cemitério não tem conflito, não tem tempestade, não tem briga, não tem discussão, mas também não tem vida. Paz é mesmo quando você está passando por uma tribulação, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja passando uma crise na família, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você esteja passando uma situação difícil de saúde, mesmo nessas horas, você sente a presença de Deus, você sente que Deus está no controle, você sente que a sua vida está nas mãos do Onipotente, e você descansa na providência de Deus. Mas por que eles deviam ter fé e não medo? Em quarto lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Agora eu chamo a sua atenção para a maneira como Marcos posiciona esse texto, porque cuidadosamente Marcos reúne ao redor desse texto 4 fatores que retratam o poder de Jesus. Primeiro, o próprio texto, mostrando que Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Ele dá uma ordem ao vento: aquieta-te. Dá uma ordem para o mar: emudece. E como um animal doméstico que você dá uma ordem e o animal começa a tremer de medo, por obediência, o mar começa a se agitar e se acalmar, o vento vai sossegando, aquele barco começa a balançar suavemente, o mar espumando e as ondas morrendo calmamente, porque aquele que está dentro daquele barco dá uma ordem ao céu e o céu obedece, dá uma ordem ao sol e o sol obedece, dá uma ordem às estrelas e as estrelas obedecem, dá uma ordem aos anjos e os anjos obedecem, dá uma ordem aos demônios e os demônios obedecem, dá uma ordem ao vento e o vento obedece, dá uma ordem ao mar e o mar obedece. Tudo precisa se curvar diante dele, porque ele é o Senhor, e diante dele se prostra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Logo em seguida, no capítulo 5 de 1 a 20, você vê esse Jesus tendo poder sobre os demônios. Jesus chega em Gadara, e lá tem um homem enjeitado pela sociedade, enjeitado pela família, um homem tomado de uma legião de demônios, 6.000 demônios. Legião era uma corporação romana com 6.000 soldados. Dentro de um único homem, 6.000 demônios. E esse homem se feria com pedras, e esse homem gritava de dia e de noite, e esse homem andava furioso, e esse homem gritava, e esse homem era violento, e esse homem estava nu, esse homem não se amava, esse homem não tinha pudor, esse homem era um transtorno para todo mundo. E diz a Bíblia que Jesus Cristo vai para aquele lugar numa noite, num despenhadeiro, perto do cemitério, depois de uma tempestade, porque aquilo que para o homem já não tem mais valor, aqueles que a sociedade já enjeitaram, aqueles que a família já desistiram, para Jesus tem restauração, para Jesus tem cura, para Jesus tem salvação. Não há causa perdida para Deus, não há problema insolúvel nas mãos de Jesus. E diz a Escritura que Jesus Cristo liberta esse homem, e esse homem fica sentado aos pés de Jesus, em são juízo, vestido, curado, liberto, transformado e enviado para a sua terra como missionário, porque Jesus tem todo o poder sobre os demônios. O texto prossegue, e Jesus agora vai curar uma mulher hemorrágica de 12 anos, que se esvai em sangue. A
Uma mulher que, se solteira, não podia casar-se, se casada, não podia relacionar com o marido. Aquela mulher, sendo religiosa, não podia frequentar a sinagoga. Aquela mulher era impura, tudo que ela tocava ficava impuro. Essa mulher tinha vergonha de sair em público. Essa mulher estava debaixo de um grande ostracismo social, e ela pensou consigo: se eu pelo menos tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada do meu mal. E diz a Bíblia que ela toca na orla das vestes de Jesus, e imediatamente a sua hemorragia é estancada, e Jesus Cristo disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela ficou imediatamente curada. Eu quero dizer para você que não há enfermidade que desafie o poder de Jesus. O Senhor Jesus tem todo o poder sobre a enfermidade. O Senhor Jesus tem a última palavra. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo, a última palavra é de Jesus. Mas logo em seguida diz a palavra que Jesus vai, ainda no capítulo 5, à casa de Jairo. Era o chefe da sinagoga, e a sua filha de 12 anos está morrendo. E ele vai a Jesus e roga a Jesus para ir com ele à sua casa. E quando Jesus está indo, alguém se aproxima e diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer, não tem mais jeito, agora é tarde demais. E Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, Jairo, crê somente. E Jesus chega e diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te e anda. E aquela que estava morta ressuscitou, porque Jesus tem todo o poder sobre a morte. Ele tem poder sobre as leis da natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a enfermidade, Ele tem poder sobre a morte. E Mateus termina o seu evangelho dizendo que Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas eu não sei se você já parou para perguntar uma coisa. A Bíblia relata um outro texto de tempestade, quando Jesus andou sobre as águas. Naquela ocasião, Jesus não estava com os discípulos. O que eu acho curioso é a pedagogia de Jesus, porque nesta tempestade que nós estamos considerando, Jesus primeiro acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Na segunda, Jesus primeiro acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Quando Jesus foi caminhando sobre o mar, e os discípulos ficaram apavorados, Ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Por que Jesus ora, acalma a tempestade primeiro, depois acalma o coração primeiro? Sabe por quê? Porque às vezes a tempestade que está dentro de nós é maior do que a tempestade que está fora de nós. Às vezes o nosso problema não é a circunstância, é o sentimento. E Jesus nos conhece, e Ele sabe quando nós precisamos ser acalmados, e Ele sabe quando a circunstância precisa ser acalmada. Eu quero dizer para você que o Jesus que está aqui nesta noite é o Jesus que acalma o seu coração, e é o Jesus que acalma as circunstâncias da sua vida. Mas, meus irmãos, vamos considerar a última pergunta. Depois que a tempestade foi acalmada, depois que o vento se acalmou, depois que o mar se aquietou, eu imagino a cena, o barco balançando ainda, todos molhados, talvez com um semblante de surpresa, de espanto, olhando uns para os outros e perguntando assim: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E talvez nós poderíamos responder: este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, antes do universo ser criado, lá no conselho da Trindade, se reuniu com o Pai e com o Espírito Santo, e num projeto eterno, num amor insondável, Ele toma a
decisão de vir e de se encarnar e de nos substituir para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Quem é este? Este é aquele que criou o universo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele prometido lá no Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, este é aquele de quem os profetas anunciaram, este é aquele de quem os apóstolos escreveram a sua majestade e a sua glória. Quem é este? Este é aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é aquele que esteve entre nós, libertando os cativos do diabo, dando vista aos cegos, dando audição aos mudos, dando audição aos surdos, dando fala aos mudos, aquele que levantou os paralíticos, aquele que ressuscitou os mortos. Quem é este? Este é o nosso grande Deus, que nos amou e se encarnou e viveu entre nós e tomou o nosso lugar como nosso representante, como nosso substituto. Ele foi à cruz por nós. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsemane, este é aquele que foi cuspido no pretório de Pilatos, este é aquele que foi espancado diante dos judeus, este é aquele que foi pregado na cruz do Calvário por amor a nós. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, este é aquele que ressuscitou para a nossa justificação, este é aquele que voltou ao céu em glória, este é aquele que está sentado no alto e sublime trono, este é aquele que intercede por nós, este é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Talvez você pergunte assim: meu Deus, se tu me amas, por que tem tempestade na minha vida? Eu quero dizer uma coisa para você. Nos dois relatos das tempestades, a conclusão é a mesma. Após a tempestade, após o livramento, nas duas circunstâncias, na primeira delas, os discípulos estão encantados com a glória de Jesus, com a majestade de Jesus, e perguntam: mas quem é este? Na outra, diz o texto que eles adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Quando Deus permite uma prova na nossa vida, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Deus nos prova, o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos pôr de pé, o diabo nos tenta para nos derrubar. Deus nos prova para nos fortalecer, o diabo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para nos colocar mais pertinho dele, para nós nos encantarmos com ele. O diabo nos tenta para nos afastar de Deus. Você pode estar sendo provado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. E quando Deus nos prova, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer fortalecer as musculaturas da nossa alma, porque até o próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu. E quando nós chegarmos ao final desta prova, nós vamos sair da lá mais puros, mais belos, mais santos, mais parecidos com Jesus. Agora, enquanto estamos sendo provados, podemos olhar na perspectiva da eternidade e dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu casamento,
Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe esta igreja, para que nós entendamos uma coisa: ainda que o mar se revolte, Jesus está conosco, e o nosso destino é o porto final da glória celeste. É para lá que estamos indo, e nenhum de nós há de ficar no meio do caminho, porque aquele que nos ama, nos toma pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno, e depois nos recebe na glória. A Ele honra, glória e louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia.